Ela guardava dignidade num pano limpo. Antes do dia clarear, quando a cidade ainda parecia um grande pulmão que respirava devagar, Dona Azira já empurrava o carrinho pela rua mais curta do bairro. O ferro do rodízio rangia, o fogo aceso fazia o ar tremer em pequenas ondas, e a panela grande amassada nas bordas fervilhava com um caldo que todo mundo conhecia pelo sabor e pela memória de casa. Havia um caderno gasto em cima de uma prateleira improvisada, onde nomes e pequenas dívidas se alinhavam como quem garante que ninguém vai passar fome por vergonha. O fiado ali tinha nome e rosto, assinaturas de confiança. As mãos dela, enrugadas e firmes, conheciam cada marca do metal e do cabo da colher. Ao mexer o caldo, os dedos lembravam de uma outra panela, de um outro fogo, do filho que ela perdera jovem e que morava mais na lembrança do que em qualquer foto na parede. Mateus vinha de vez em quando na ponta da língua. Um sorriso, um cheiro, uma culpa que apertava no peito quando a noite era muito longa e as palavras que ele disse antes de partir vinham como pequenas agulhas. Aquela culpa não a paralisava. Ela a transformava em gesto. Se não podia trazer Mateus de volta, podia impedir que outras bocas ficassem vazias. O carrinho era um pequeno universo, toalhas limpas, potes empilhados, guardanapos enrolados em nó frágil, um saco com talheres que nunca estava completo. Havia o rótulo da panela, um risco de giz que dizia caldo da vó, e um bilhete pendurado por um prego, escrito à pressa por uma vizinha. Segura o bairro, Azira. Do outro lado da rua, a cidade acordava com seus ruídos mecânicos. Ali, perto do carrinho, o mundo andava no compasso do fogo e da colher. E mesmo que o troco fosse pouco, ela servia olhando nos olhos de quem vinha, como se cada porção trouxesse junto o pedido implícito para ser tratado com respeito. Naquele dia, antes do sol subir por completo, 3 sombras ficaram esperando atrás do poste. Eram magras e pequenas, nem sempre perfeitas às proporções de meninos, mas havia algo que os tornava imediatamente reconhecíveis. A sincronia insegura das mãos, o modo como um olhava para o outro antes de fazer qualquer movimento. Caio, o mais arisco. Davi, o mais esperto com as palavras. Ícaro, o mais calado, que parecia carregar uma tristeza que não entendia de onde vinha. Quando chegaram mais perto, quase encolhidos de frio, houve um silêncio que só foi quebrado pelo som da colher raspando a panela. "Tem comida?" perguntou Caio com a voz de quem aprendeu a pedir como último recurso. "Tem." Azira não disse quantas porções sobravam. Abriu o pano, tirou um punhado de guardanapos e serviu um copo de caldo morno para cada um. A sopa chegava como um ato sagrado. O vapor desenhava pequenos círculos no ar e os meninos inclinaram-se até o copo como se aquilo fosse um presente raro. Ela ofereceu também um pedaço de pão seco que tinha embrulhado no papel. Nada foi pedido em troca, mas antes que se afastassem, ela impôs uma regra simples, dita com voz baixa e firme. "Aqui é respeito, trabalho e verdade. Quem desrespeita, não fica." Os meninos aceitaram. Não havia juramento solene, apenas um acordo mudo, e um sinal que nasceu da necessidade de pertencer. Davi trouxe de casa um pequeno botão azul que encontrou no chão e com um fio amarrou no avental da dona do carrinho. Ícaro enrolou no pulso um pedaço de cordão com 3 nós feitos às pressas. Caio guardou no bolso um retalho de papel onde alguém escrevera em letra tremida Elias. Eram tokens de pertencimento. Um botão, um nó, um nome. Para Azira, aquilo era mais do que lembranças materiais. Eram pistas, promessas e, de certo modo, contratos de afeto. A vizinhança observou com olhos curiosos. Sueli, que vendia doces mais adiante na esquina e conhecia a rotina de todo mundo pelo cheiro do dia, sorriu. "Eles ficaram bons com você", disse, e Azira deu de ombros rindo baixo. Havia coisas que o dinheiro não pagava. O jeito que os meninos aprendiam a fechar os pacotes, a forma respeitosa de pegar o copo, o modo de recolher o lixo para que o local ficasse mais limpo. E havia algo que crescia entre eles, difícil de traduzir em palavras. Uma espécie de família improvisada, costurada com a urgência da fome e a paciência das marmitas. Se aquela primeira manhã foi um acaso, os dias que se seguiram transformaram o acaso em rotina. Os 3 apareciam sempre no mesmo horário,
Ajudavam a varrer, enchiam copinhos de água na hora certa. Quando havia mais gente, posicionavam-se para atender, pequenos braços entregando o alimento sem que se perdesse a dignidade. Eles aprenderam a anotar no caderno de fiado a quantia de cada troco apreendido, a hora certa de juntar fruta que a feira dispensava. Azira os ensinava com paciência, como amarrar um saquinho de plástico, como pedir o resto de pão sem humilhar, como economizar 1 centavo por dia. Em troca, eles davam o que tinham: obediência, cuidado com a panela e uma presença que aquecia o velho coração da idosa. Logo o carrinho passou a ter um ritual matinal. Às 7, quando o sol já começava a levantar as pontas dos prédios, Davi chegava com 2 garrafas de água. Caio fazia um percurso pela rua para avisar quem vinha. Ícaro, com mãos pequenas e calosas, embrulhava o pão. O botão azul costurado no avental de Azira tremulava como uma bandeira discreta. O cordão com 3 nós ficava no pulso do menino calado como um talismã. O papel com o nome Elias foi enrolado e guardado em um canto do carrinho, sem muita explicação, apenas como se fosse uma etiqueta do destino. E o bairro começou a responder. Pessoas que nunca haviam falado entre si comentavam do calor do caldo. O padre da paróquia, Padre Augusto, passou algumas vezes, deixou bênçãos e um saco de arroz. Não se tratava apenas de caridade, mas de reconhecimento de que ali havia trabalho. E trabalho era dignidade. Havia também olhares mais complexos. Alguns comerciantes viam os meninos com desconfiança, outros com compaixão. A vida se abrira uma fresta de esperança para aqueles 3 pequenos, e o silêncio da manhã carregava agora a leve música de quem come e tem para amanhã. Foi nessa calma que surgiu o primeiro ruído fora de tom. Seu Elias. Não era um homem de muitos sorrisos. Dono de uma autoridade que vinha de posses e amizades com quem manda, movia-se como se possuísse a rua inteira. Os primeiros encontros entre ele e Azira foram curtos e tensos. Isso aqui tem que ter licença, dizia ele, apontando para o carrinho com a mão pesada. Tem gente reclamando da sujeira. Azira, com a calma que aprendeu a cultivar, respondia: eu limpo, não incomodo. A resposta não foi suficiente para a rigidez de seu Elias. Ele viu naquela pequena cozinha ambulante algo que contrariava a ordem que queria para o bairro, um espaço de emergência social que não passava pelo seu controle. Os primeiros sinais de embate vieram em forma de avisos, uma notificação no poste, um fiscal que passou e anotou o número do carrinho. Eram sutilezas administrativas que, para muitos, não seriam mais que papel. Para Azira, no entanto, cada talão carimbado era uma pedra a mais no caminho. Seu Elias sabia usar isso. Ele conhecia as rotinas da cidade e sua capacidade de afastar quem mais precisava. Não era apenas torre de papel, era estratégia. As coisas escalavam devagar, como água que corria por uma fissura até alagar. Começaram a circular rumores nas calçadas, uma foto borrada do carrinho ao lado de uma lixeira, um áudio com trechos fora de contexto que insinuava negligência. A voz anônima por trás daquela gravação dizia que a idosa acolhia meninos na rua sem documentação. Alguém sugeriu que aquilo era um risco. O assunto passou de boca em boca, às vezes inflamado por quem queria ver o carrinho longe por motivos diversos. A estratégia de desqualificar o trabalho humilde, com acusações difíceis de provar, foi lenta, mas eficaz. Para o poder, bastava abrir uma fresta de dúvida. Numa manhã em que o céu permaneceu mais cinza do que de costume, homens com crachás e um carro oficial chegaram. Não vieram gritando, nem arrebentando portas. Vieram com papéis, com a calma burocrática de quem cumpre ordens. Havia um relatório em mãos, frases escritas em letras pequenas que falavam de risco e procedimentos. Os meninos que estavam varrendo a rua ficaram imóveis. Azira sentiu a garganta apertar. Tem documentação? Perguntou uma das mulheres do Serviço de Proteção Social, com a voz treinada para a neutralidade. Não, disse Azira. Eles não têm. Era a verdade e, ao mesmo tempo, uma sentença numa mesa de tribunal sem juiz. Os meninos foram chamados a se explicar, com palavras que pareciam grandes demais para as bocas deles.
Um dos fiscais tocou o cordão no pulso de Ícaro como se fosse um objeto de curiosidade e fez uma anotação em seu tablet. Alguém leu trechos de uma ata. Um bilhete com o nome Elias apareceu, dobrado e meio amassado no bolso de Caio. Alguém o mostrou e fez perguntas. Tudo foi filmado e arquivado, com a frieza de quem troca afetos por procedimentos. Nunca houve gritos. Houve cuidado na voz, frases padronizadas. Vamos levar para a triagem. Vamos avaliar melhor. Dali, as crianças foram levadas num carro neutro, com vidros escuros, que as tornaram pequenas demais diante do mundo. Azira ficou segurando a panela, o calor ainda se dissipando nas mãos. O caderno de fiado ficou aberto numa página onde os nomes dos três estavam anotados com um traço de lápis. Ela procurou respostas e encontrou pela primeira vez portas fechadas que não batiam de volta. Nas repartições, o discurso foi o mesmo. Não consta, não há registro, precisamos de documentos pessoais. Eram palavras que soavam como muros. Azira meteu as mãos nos bolsos. Sentiu o papel amassado com o nome Elias. Sentiu o botão azul e o cordão com 3 nós. Guardou-os como quem recolhe evidências de um tempo que foi arrancado. Procurou abrigo municipal. Procurou a unidade de proteção. Bateu nas portas das casas de acolhimento. Ouviu vozes que repetiam procedimentos. Sem documento, não podemos localizar. A frase ressoou como uma condenação. Voltando ao carrinho com os braços vazios e o coração pesado, Azira começou a juntar pequenas coisas que pudessem contar quem eram aqueles meninos. O botão azul, costurado agora numa franja do pano que cobria a panela. O cordão com 3 nós num saquinho plástico. O papel com Elias dobrado e guardado dentro de uma lata vazia de biscoitos. Ela colocou tudo num lugar onde ninguém iria mexer. Uma gaveta improvisada sob a tábua do carrinho, junto ao caderno de fiado. Aquelas provas eram frágeis, mas eram suas. Ela sabia que precisava de mais. Precisava que alguém reconhecesse que ali havia laços feitos com afeto, não com negligência. A culpa apertou de novo. Mateus vinha à memória como um vento que atravessa a casa. Lembranças de um menino segurando o próprio copo, de promessas feitas e não cumpridas. Azira se lembrava das vezes em que tinha pensado em colocar os interesses do filho em primeiro lugar. Era uma culpa que não permitia descanso. Agora, diante do vazio da ausência dos três, a culpa soava mais alta. Eu deveria ter feito diferente, sussurrava para o pano que cobria a panela. Mas havia também uma firmeza nova. Se a cidade não via, ela iria mostrar. Se os papéis e os carimbos não serviam, ela usaria o que tinha. Testemunhas, memórias e aqueles pequenos objetos que apontavam para uma verdade simples. Sueli apareceu por ali trazendo um pacote de bolos caseiros. Não disse muito, apenas colocou a sacola sobre a mesa do carrinho e ficou ao lado dela, como um gesto que dizia: não está sozinha. Padre Augusto, por sua vez, passou pela tarde e ficou um pouco mais do que o habitual, escutando a história sem julgar, apenas anotando a dor e oferecendo o que tinha. Um número de telefone, a promessa de falar com pessoas da paróquia, palavras que confortavam sem ilusões. Vamos tentar, disse ele com a serenidade de quem acredita na força da comunidade. Mas as respostas continuaram a ser lentas, e os procedimentos frios. Enquanto isso, seu Elias manteve-se distante. Não precisava aparecer toda a hora. Bastava que as engrenagens que ele conhecia estivessem em funcionamento. O que para Azira era a vida cotidiana, para ele era uma mancha que precisava ser removida. E, como toda mancha que se quer limpar com pressa, acabou deixando um rastro. Pessoas que antes tinham apoiado o carrinho começaram a se calar diante das possibilidades de represália. Alguns comerciantes decidiram não falar até que houvesse clareza. O medo de perder clientes, as conversas nos bastidores, o respeito por quem detém poder, tudo colaborou para que a voz de Azira ficasse menor por alguns dias. Na noite que se seguiu à retirada dos meninos, o carrinho parecia um barco à deriva. A panela esfriava, o fogo quase apagado, o caderno de fiado aberto como um testemunho de que aquilo ali era mais do que economia. Azira sentou-se em uma cadeira surrada.
Pegou a lata com os pequenos objetos e, um a um, os colocou diante de si. Cada objeto tinha uma história. O botão que lembrava do primeiro sorriso de Davi, o cordão com nós que representava a formação do trio, o papel com o nome de Elias, que agora era a única pista de quem tinha poder sobre aquele destino. Ela falou baixo com eles, como se conversasse com o próprio passado. Não vou largar vocês, vou achar. Era uma promessa pequena, mas firme. No dia seguinte, ela foi à delegacia pela manhã, carregando a lata e o caderno. As portas rangeram e o mundo burocrático abriu-se com a calma entediante de quem repete passos. Temos um protocolo, disse o atendente, guiando-a por corredores onde o tempo parecia parado. Vamos verificar. Mas o que chegou foi a mesma resposta que vinha decorada por papéis. Não consta no sistema. A frase bateu como uma porta que se fecha. Diante dela, havia apenas mais uma pilha de palavras e carimbos. Quando voltou, foi muda. No caminho encontrou crianças que paravam para ver se havia caldo e foi obrigada a dizer que aquilo era tudo por enquanto. Sueli a esperava do outro lado do carrinho. Eles vão voltar, disse a amiga, quase sem acreditar na própria afirmação. Nós vamos contar para todo mundo o que aconteceu. Azira sorriu com o canto da boca. A palavra voltar soava como uma promessa frágil, mas tinha dentro a força da esperança. A cidade continuava com seu vai e vem, e o carrinho ficou sozinho por alguns dias. Pessoas passavam mais rápido, evitando olhar. O calor que emanava da panela dava lugar ao frio do abandono momentâneo. Do lado de dentro, no entanto, Azira começou a juntar provas de outra maneira. Anotava em seu caderno horários, nomes de quem havia assistido, quem havia levado comida. Pedia a Padre Augusto para testemunhar e anotou o número de telefone de Sueli. Guardou notas com o modo como os meninos ajudavam. Tudo era assembleia de pequenas verdades, pequenas evidências que um dia poderiam convencer mais do que um relatório oficial. Ela sabia que havia um elemento que poderia virar o jogo. Testemunhas. E a comunidade, apesar de silente por medo, também fora alimentada por ela por anos. Dias depois, rumores novos surgiram. Boatos de que o abrigo tinha lugar, mas que os meninos iam ser encaminhados para programas de acolhimento longe do bairro. Outros diziam ter visto funcionários conversando com seu Elias. As palavras iam e vinham como vento entre as casas. Para Azira, cada rumor era novo motivo para procurar, bater em portas e perguntar até a última página de papel. E ela procurou. Andou por corredores, sentou em cadeiras de espera, conversou com mulheres que lidavam com registros. Em todas as salas, um padrão. Sem documento é difícil. Há protocolos a cumprir. E nas pausas das frases, a sensação de que a burocracia só responde a pedido de quem frequenta seus corredores. A cada tentativa frustrada, a memória apertava. Mateus vinha e se sentava à mesa com ela. A imagem do filho na janela de casa era um fio que ligava passado e presente. À noite, Azira abria o caderno de fiado e riscava com a ponta do lápis: buscar, provar, testemunhar. E cada palavra era como se acendesse uma fogueira de perseverança dentro dela. Não era só por culpa, era por justiça, por dignidade, porque o carrinho não era apenas fonte de calor e alimento. Era um símbolo de que o trabalho humilde também constrói pessoas. Mas havia uma outra parte que a inquietava. Na mesma medida em que juntava provas, começou a perceber que havia redes invisíveis que atuavam contra quem não tinha poder. Pessoas com carros novos, com negócios formalizados, com contatos. Seu Elias parecia sempre um passo à frente, como se soubesse de cada movimento. Havia a sensação de que aquilo não era apenas uma ação de limpeza urbana, mas uma tentativa de limpar algo mais profundo. Uma solidariedade que não aceitava ser comandada por ordens superiores. E isso inflamava nela uma raiva contida, uma indignação que crescia como brasa sob a cinza. Certa tarde, quando o sol batia forte e a cidade parecia retomar seu ritmo, um homem bem vestido passou em frente ao carrinho e parou. Era o filho de alguém que ela conhecia. Tinha o corte de cabelo impecável e o relógio que brilhou ao sol. Olhou para o caderno e fez uma cara que poderia ser desprezo,
ou apenas desinteresse. Azira pegou a caneta e continuou a escrever. Havia tanta gente que não via o valor daquilo que era feito ali. Mas havia também quem parasse e agradecesse, quem deixasse um saco de mercado no balcão, quem prometesse contar a história. Pequenos gestos que, somados, podiam tornar-se grande foi. Naquele ponto, a história se instalou no bairro como uma ferida que ninguém sabia bem como tratar. A ausência dos meninos era um eco constante. As conversas nos portões, as rodas de amigos no meio-fio, tudo voltava àquela manhã em que 3 crianças foram levadas. Para Azira, o tempo ganhou um compasso novo. Buscar, provar, esperar. E a espera era um lugar perigoso, onde a esperança pode defraudar se não for regada por ação. Enquanto costurava seu plano discreto de prova, guardando o botão, o cordão e o papel na lata, ela não imaginava como aquilo poderia virar uma munição para a verdade. Não sabia que testemunhas pequenas, depoimentos de vizinhos, uma gravação que um dia seria feita por acaso, poderiam virar instrumento de correção. Não sabia que os meninos um dia voltariam com outras roupas, outras vozes, que o destino dela e dos 3 se entrelaçaria novamente em um capítulo que ninguém poderia prever. Por ora, o carrinho permanecia ali com o fogo fraco, e a panela guardava memórias de um tempo em que tudo parecia possível. Mas nem toda a cidade estava disposta a esperar. Os primeiros passos que seu Elias deu foram silenciosos. Reuniões discretas com fiscais, conversas em portas fechadas, uma fotografia postada com legenda ambígua, pequenas ações que, acumuladas, criaram uma força invisível contra o carrinho. Alguns vizinhos que antes ajudavam passaram a evitar a iguaria da dona Azira por medo de retaliação. Cabeças baixas, olhares desviados. O poder pode operar assim. Sem precisar ser explícito, basta criar um cenário em que a escolha confortável seja a de ficar na margem. A semana seguinte trouxe outro incidente. 2 fiscais voltaram, dessa vez com um lacre em mãos. É apenas procedimento, disseram, tampando a trava no portão improvisado do carrinho. Azira sentiu o calor subir ao rosto. O lacre era simbólico e prático ao mesmo tempo. Marcava como interditado um lugar que servia comida. Ficou com a sensação de que o mundo queria calar o fogo que ela mantinha e que esse silêncio vinha em nome de ordem. Amigos vieram, Padre Augusto conduziu uma pequena vigília em frente ao carrinho e Sueli explicou aos que passavam que o lacre não mudava o que era feito ali. Ainda assim, havia um peso novo. A sensação de que um ataque institucional havia começado. Com o carrinho lacrado, a rotina mudou. As pessoas buscavam seus caldos em outros lugares. A panela esfriava, os potes juntavam poeira. Para a Azira, no entanto, o que se resfriava era apenas o aparelho. A chama interior, que vinha do compromisso com aqueles meninos e com a própria dignidade, continuava acesa. Ela tirou o lacre com cuidado naquela noite, não para desafiar uma ordem, mas para recolher o caderno, o botão, o cordão e o papel. Guardou tudo com mais zelo do que antes, sabendo que eram fragmentos de uma história que precisava ser contada. Quando a notícia pelo bairro começou a circular que as crianças haviam sido retiradas por decisão administrativa, surgiram rostos divididos, os que a apoiavam e os que sussurravam conformidade. Para muitos, havia um desconforto em se posicionar contra o poder de seu Elias. Ele representava, para alguns, a garantia da ordem que trazia seus próprios benefícios. Para outros, era a cara de uma arbitrariedade que não podia mais ser aceita. A polarização se instalou como uma névoa leve, mas persistente. Era nesse clima que Azira decidiu que não poderia ficar só no lamento. Reuniu o que tinha e foi buscar testemunhas. Falou com quem havia comido no carrinho, com quem conhecia os meninos, com quem os via brincar na esquina. Pelo caminho, anotava nomes, telefones, horários, pequenas memórias que poderiam ser colocadas em um papel. A ideia de provar algo não vinha de uma vontade de vingança, mas da crença de que a verdade, quando organizada, tem peso suficiente para alterar decisões. Se a burocracia preferia papéis, então ela faria papéis com rostos. E foi assim, juntando vozes, pequenas provas,
a lata com o botão, o cordão e o papel, que se delineou um caminho que ainda estava longe de se completar. Azira sabia que precisava de mais, uma testemunha autoritária, uma voz que não se permitisse calar. Pensava no padre Augusto, pensava em Sueli, pensava nos clientes que um dia poderiam dar um depoimento. O fio da esperança estava lá, frágil, mas real. Na rua, o vento trouxe uma sensação de presságio. Havia olhares novos, carinhas de quem observava. A cidade continuava seu movimento indiferente, mas em torno do carrinho começavam a se formar micro-rotas de solidariedade. Não era uma rebelião pública, ainda não. Era a costura lenta de uma rede. Azira, apesar do cansaço que pesava nas costas, sentia uma energia diferente, a de quem sabe que não está sozinha quando se decide falar. Ainda havia, porém, algo que não deixava a velha mulher em paz. O nome escrito no papel amassado. Elias. Aquela palavra, tão pequena, era agora a chave para entender por que as engrenagens tinham sido acionadas. Quem era, afinal, Elias? Um dono de si mesmo, um homem que contava com a cidade para manter suas ordens. Azira guardou o papel com cuidado e prometeu a si mesma que iria descobrir o quanto fosse preciso para trazer de volta o que fora tomado. Não por orgulho, mas por justiça. Na manhã em que a chuva apareceu de repente, molhando o pano do carrinho e as ruas, ela saiu com o guarda-chuva emperrado e o coração firme. Não sabia ainda como provaria que aqueles 3 meninos eram parte de sua vida, mas sabia que injustiça não se resolve com silêncio. Seguiu recolhendo pequenas histórias, anotando horários, pedindo que quem tivesse ouvido gravasse uma palavra. O gesto era lento, penoso, mas necessário, e enquanto recolhia as notas, uma coisa começava a ficar clara para ela. A verdade precisava ser construída com paciência, com documentos e com testemunhas. Era um tipo de trabalho novo, diferente do ato de cozinhar, mas relacionado. Ambos davam sustento à vida. Ninguém naquele momento poderia imaginar que aqueles 3 pequenos, agora longe, em mãos de uma burocracia que os classificava sem afeto, pouco a pouco se tornariam um elemento inesperado de reviravolta. Tampouco que o carrinho, lacrado e quase esquecido por alguns, seria cenário de um reencontro que ninguém ousava prever. Mas Azira, que tinha na memória a presença de Mateus como luz e dor, guardava no silêncio algo como uma certeza, que atos de bondade não morrem tão fácil. Eles podem ser ocultados, esquecidos, contestados, mas deixam marcas. E marcas, quando encontradas, contam histórias. A história, contudo, ainda estava em sua página mais tensa. O que vinha depois da busca e das tentativas de provar? Como reagiria o poder quando fosse confrontado? Haveria aliados suficientes na cidade para reverter a interdição? E os meninos, onde estavam de verdade? Essas perguntas pairavam como fumaça ao redor do carrinho frio, e Azira, com suas mãos enrugadas e a lata de provas no colo, sentiu a urgência de buscar respostas. Ela sabia que não podia esperar sentada até que algo miraculosamente mudasse. Precisava agir, e precisava que outros agissem também. E foi com esse desejo que ela começou a arrumar as coisas, a tomar notas, a visitar pessoas, passos pequenos que abriram caminho para algo maior, mesmo sem ela saber exatamente o que viria depois. Se essa história está falando com você, conta nos comentários. Qual gesto simples mudou a sua vida? A resposta de Azira não veio de um documento, nem de um carimbo. Veio de vozes que começaram a se juntar como se fossem lenha para acender de novo o fogo do carrinho. Nos dias seguintes, ela andou pela vizinhança como se estivesse costurando um tecido. Bateu em portas, trouxe nomes para a folha do caderno, pediu a quem lembrava de uma data, um rosto, uma palavra dita. Cada frase anotada era um fio. Sueli alinhou depoimentos de cliente em cliente. O padeiro que às vezes dava o resto do pão, a senhora da esquina que viu os meninos ajudarem a recolher o lixo, o comerciante que ambas as manhãs vira 3 mãos pequenas arrumando a banca. Padre Augusto, com a calma que sempre o definira, aceitou escrever uma declaração simples assinada, onde afirmava que visitara o carrinho e vira com seus próprios olhos o trabalho e a ordem que ali se mantinham.
Foi o pequeno telefone de uma vizinha que virou chave. Numa tarde, uma moça apareceu no carrinho com um arquivo. Encontrei isso no meu celular, disse timidamente. Era uma gravação curta, feita meses antes, numa roda de conversa da rua. Uma voz conhecida, alguém que sempre trabalhou próximo às fiscalizações, comentando entre risos abafados que bastava apontar para isso e o lugar era tirado. Em outro trecho, aparecia um homem falando de contatos em repartições, como se fossem peças de um jogo. A voz não tinha o peso de um chefe, mas tinha o atributo fatal, a prova de uma intenção organizada. Azira segurou o celular como se fosse fogo. Não dominava termos jurídicos, mas sentia que aquilo era importante. Guardou o arquivo no bolso como se fosse a chama de um fósforo pronto para acender. Com as declarações e a gravação, a narrativa começou a mudar de tom. O silêncio que antes protegia o medo dessas pessoas cedeu espaço a pequenas confirmações públicas. Um vizinho que antes tinha se calado trouxe uma nota escrita. Outro aceitou dar um depoimento no cartório. Um comerciante ligado à rotatividade das ruas admitiu que tinha repassado a informação de Elias por medo de represália, mas agora aceitava declarar que não havia negligência no acolhimento que Azira promovia. Eram confissões modestas, verdadeiramente humanas, cheias de hesitações, mas organizadas ganharam força. Ela conheceu então Renata Paz. A advogada apareceu num dia de céu claro, com um rosto decidido e uma pasta de papelão. Não veio em nome de fama nem de espetáculo. Disse que ouviu falar por pessoas da paróquia e que estava ali para ajudar a reunir documentos e entender o que poderia ser feito. Temos provas, disse Renata sem teatralidade. Agora é organizar, mostrar com o que temos que aquilo não foi negligência, mas acolhimento. Em volta do carrinho, a presença de alguém que sabia traduzir nervos em papéis deu a Azira uma sensação nova. Não era mais só memória, havia método. Os dias que se seguiram tornaram-se um exercício de paciência metódica. Renata ajudou a transformar relatos soltos em declarações com data e assinatura. O arquivo no celular foi copiado em um pendrive. Padre Augusto assinou um termo de presença. Sueli recolheu nomes e números. Pessoas foram relutantes, outras emocionadas. Algumas declararam que tinham medo de retaliação. Renata ouviu tudo e anotou. Não vamos da noite para o dia mudar estruturas, disse ela numa conversa curta com Azira, mas vamos apresentar algo que aponte para uma prática, dissuadir pessoas por meios ilegítimos. Azira não compreendia todo o processo jurídico, mas sentia que, pela primeira vez, desde a retirada dos meninos, havia um caminho que não dependia só de sua memória. Enquanto a mobilização crescia, seu Elias também se movimentava. Não mais em encontros abertos, mas em telefonemas contidos e em reuniões com gente que controla autorizações. A cidade tem seus circuitos, e ele os conhecia bem. A estratégia passou a ser outra. Acusações sutis, insinuações em reuniões de bairro, novas multas administrativas. Azira recebeu notificações em papelário que falavam de exigências técnicas. O carrinho, que já vivera lacres, recebeu a ameaça de uma multa pela ausência de documento, que, para quem conhecia o processo, poderia transformar a rotina de pé em algo impossível de manter. Renata leu os papéis e sorriu com amargura. Eles jogam com prazos e com números. Precisamos neutralizar isso com prova e com visibilidade. E foi a visibilidade que mudou o jogo. Renata, com a prudência da advogada, pediu à comunidade que fosse até o carrinho no dia em que haveria nova análise. Não para brigar, avisou, mas para testemunhar que ali existe trabalho. Padre Augusto organizou um pequeno ato de apoio discreto e civil. Sueli e outros comerciantes combinaram de deixar depoimentos escritos. O que para alguém de fora parecia pouca coisa, para o processo legal que viria era muito. Era a prova de que o carrinho não estava isolado, que era parte de uma teia social. Azira sentiu-se envolvida por uma rede de olhares que deixavam de ser suspeita para se transformar em prova. Na manhã marcada, esteve presente menos o barulho das sirenes e mais o murmúrio de pessoas que, com voz firme, contavam o que sabiam. Havia idosos que chamavam o caldo de remédio de casa.
Mães que lembravam que seus filhos cresceram com o colo daquele fogo. Havia também entre os relatos o estilo de ensino que Azira dava. As regras simples, a disciplina de trabalho, as lições de proteção e economia que ajudaram aqueles meninos a se tornarem presentes em memória. Tudo isso foi anotado. A fiscalização teve que reconhecer no papel que ali existiam testemunhas e atos de rotina. O lacre que antes cercava o carrinho como um selo de silêncio passou a não ter o peso que desejariam lhe dar quando havia a multidão de testemunhas. Ainda assim, a cidade é feita de balanços e, por vezes, os poderosos não desistem tão fácil. Houveram momentos de escalada, um processo de inspeção que pedia documentos impossíveis, uma multa cuja soma assustava, a ameaça de remoção do local em nome de ordem pública. A força bruta não se manifestou em violência física, se manifestou em números, papéis, prazos. E aí estava a habilidade de Renata, transformar a emoção em técnica. Ela apresentou queixas formais, organizou o arquivo, acionou instâncias que cuidam de integridade administrativa, sem prometer vingança, mas solicitando averiguação. A prova fala por si, disse ela calmamente. A questão é dar voz e fazer com que essa voz chegue a quem decide sem o ruído do poder. Anos foram passando, e a história ganhou sulcos no rosto de Azira. As mãos ficaram mais lentas, a voz mais suave, mas o fogo dentro dela manteve uma constância que parecia desobedecer ao próprio tempo. Os meninos, entretanto, tornaram-se um ponto fixo no pensamento dela, um ponto que a acompanhou em todas as manhãs. Às vezes, em dia de chuva, ela sentava na cadeira e olhava a lata com o botão, o cordão de 3 nós e o papel amassado com o nome Elias. As notas que ela pedira às testemunhas guardadas em um envelope eram como fósforos prontos. A cidade mudou. Chegaram food trucks com placas brilhantes e regras novas. A prefeitura fez campanhas de formalização da economia de rua. Alguns vizinhos abriram negócios que antes não existiam. O carrinho permaneceu assim, um pequeno universo com um fogo que, vez ou outra, parecia mais teimoso que a própria modernidade. O tempo, porém, trouxe outra surpresa que ninguém poderia controlar. Os meninos cresceram, saíram do abrigo, foram encaminhados para programas diversos, passaram pela adolescência longe do calor daquela panela. A vida dá voltas que a memória varia em compreender. Caio, Davi e Ícaro, que um dia foram 3 mãos pequenas, foram se formando de maneiras que não precisam ser narradas em detalhe. O que importa é que aprenderam a trabalhar, a estudar, a carregar consigo as lições daqueles tempos. Respeito, trabalho e verdade. E foi essa verdade que os guiou de volta. Na manhã em que a reviravolta aconteceu, o bairro acordou com incomum alvoroço. 3 carros que não costumavam circular pelas ruas estreitas do lugar, pararam em frente ao carrinho de Dona Azira. Um era um sedã elegante, outro um utilitário discreto, e o terceiro brilhava de um modo que chamou a atenção. Um carro esportivo de aparência cara, mas não para ostentar, apenas para marcar contraste. Pessoas que passavam pararam, pegaram sacolas, entreabriram portas. Alguns olharam com curiosidade, outros com cepticismo. O que ninguém esperava era que das portas desses carros saíssem 3 homens de fisionomia conhecida, olhos que guardavam memórias, vozes que hesitavam por um segundo e sorrisos que se abriam com culpa contida e alegria. A cena tinha algo de filme. Os homens caminharam até o carrinho com passos que misturavam nervosismo e reverência. Azira os viu vindo e sentiu algo como choque e desarme. Por um instante, a panela parecia esquecer do calor e o fio da colher ficou suspenso no ar. Um deles tocou no avental dela com uma delicadeza que lembrava as mãos pequenas de outrora. Vó Azira, disse Caio, a palavra saindo rápida, cheia de uma mistura de riso e pranto. Davi segurou no cordão com os 3 nós, agora guardado no bolso como um talismã. E Ícaro olhou para a lata onde, anos antes, ela guardara o papel com o nome Elias. As lágrimas não foram ruidosas. Eram simples e verdadeiras. Eles vieram com Renata Paz e com documentos que converteram a história de anos em um laudo concreto. Havia prints de conversas em que se articulava a necessidade de remover o carrinho,
Havia áudios que traduziam ordens, e havia, sobretudo, uma lista de testemunhas e relatos organizados. A advogada os apresentou com a calma de quem já vira muitos processos e falou do poder da prova. Não se trata de vingança. Trata-se de demonstrar que houve uso indevido de poder e que isso resultou em dano social. Havia também, junto a documentos técnicos, histórias simples. As fotos antigas dos meninos ajudando a varrer, um bilhete de agradecimento que uma mãe da rua escrevera anos antes. A combinação de afetividade e técnica foi a munição necessária. Seu Elias apareceu, como era de se esperar, com um sorriso calculado e com representantes que falavam em termos frios: multa, licença, procedimento. Quando perguntado, tentou minimizar. São mal-entendidos, disse. Mas a presença das provas fez com que seu discurso perdesse substância. Havia a voz da comunidade, havia o arquivo de Renata, havia o gesto simples e certeiro de 3 homens que, em público, reconheceram o que receberam. Aquilo, mais do que documentos, era a materialização de um débito moral. Essa dívida, em vez de ser cobrada em ambição, foi paga em reconhecimento, palavras ditas à frente de quem tanto tinha apoiado a causa. A reversão da interdição não foi imediata, mas foi rápida o suficiente para surpreender a cidade. As autoridades que antes haviam assinado lacres viram pedidos de revisão. O que estava encoberto por papéis foi iluminado por depoimentos e provas. A advogada, com sua petição, solicitou que a multa fosse revista e que a atuação de quem tivesse orquestrado a retirada fosse investigada. A investigação que se abriu teve como início a análise dos arquivos apresentados e as declarações das testemunhas. Em pouco tempo, a presença de provas e a pressão pública fizeram com que a manobra administrativa que isolara o carrinho perdesse sua sustentação. O momento do ato público de devolução foi simples e potente. Diante do carrinho, em meio a vizinhos, Padre Augusto, Sueli, Renata e os 3 homens, um funcionário municipal procedeu com a retirada do lacre. Não houve música alta nem discursos longos. Houve um ato curto e simbólico. O lacre foi cortado, o portão improvisado foi aberto e o cheiro de fogo e caldo retornou ao ar com uma naturalidade que dava vontade de chorar. Azira, com as mãos tremendo, acendeu o fogo novamente. A panela, que por tanto tempo vivera fria, começou a borbulhar com o calor que vinha da lenha e da velha concha que nunca a abandonara. Naquele instante a comunidade se reaproximou. Pessoas que antes haviam mantido distância vieram oferecer ajuda. O botão azul, que Azira guardara com reverência, foi costurado de novo no avental. O cordão com 3 nós foi devolvido a Ícaro para que ele guardasse como lembrança. Caio puxou do bolso um pequeno embrulho, uma nova placa, humilde, feita à mão. Caldo da vó Azira, dignidade e trabalho. Não era ostentação, era reconhecimento. Ícaro, que sempre fora calado, segurou a mão de Azira e disse sem alarde: "Obrigado por não nos deixar." Davi, com a voz trêmula, completou: "Você nos deu regras e dignidade. A gente só fez o que aprendeu: trabalhar." E seu Elias? Ele enfrentou o que se pode chamar de consequência social e administrativa. Não era um final de filme com algemas, mas houve apuração de condutas e processos administrativos que colocaram seu comportamento sob a luz pública. O ponto importante era que a cidade soube, agora documentada, que havia um uso de poder para afastar uma atividade social incômoda para alguns. O processo mostrou que o que parecia uma ordem sanitária não era apenas técnica, era político. Nada na narrativa transformou ninguém em caricatura. O que houve foi exposição e responsabilização proporcional ao que se havia documentado. O desfecho trouxe algo que não era só justiça formal, era restauração. O carrinho voltou a ferver. A panela grande ganhou nova camada de brilho, porque agora havia um fogão melhor, oferecido discretamente por alguns que resolveram colaborar com doações e trabalho voluntário, coordenado por pessoas que aprenderam a importância de não deixar o fogo apagar. Havia também a ajuda prática dos homens. Sem transformar o gesto em prova de riqueza,
eles contribuíram para que o carrinho pudesse finalmente ter condições de formalizar seu funcionamento, sem exageros, mas com dignidade. Não foi um milagre prometido por alguém. Foi consequência de trabalho, prova e compromisso. Na praça, em silêncio, colocaram a placa. Não era um cartão de visita ostensivo, mas uma etiqueta de memória. Caldo da vó Azira, desde que a fome era silêncio. Padre Augusto abençoou o espaço, não como rito de magia, mas como reconhecimento cultural. Ali havia um trabalho que alimentara corpos e almas. Sueli voltou a vender seus bolos ao lado do carrinho. O pão passou a chegar com regularidade. Renata anotou o que ainda precisava ser feito para deixar tudo dentro da legalidade. Prometeu acompanhar, sem heroísmos, até que Azira tivesse paz administrativa. O caderno de fiado ficou como sempre ficara, um elemento de confiança entre quem passava e quem servia. O reencontro entre Azira e os homens foi longo, feito de pausas e olhares. Eles falaram pouco das trajetórias profissionais, falaram muito do que aprenderam ali. Você me ensinou a pedir com dignidade, disse um. Você me ensinou a trabalhar e a não aceitar menos, disse outro. Azira ouvia, balançando a cabeça, com a expressão que revelou um misto de orgulho, alívio e saudade. Em nenhum momento ela foi colocada como salvadora mística. Era uma mulher que, com limites humanos, agira por compaixão e por lembrança de Mateus. A gratidão deles não foi um passaporte para garantir riqueza. Foi um laço que fechou uma dívida moral. No dia em que os 3 homens estacionaram os carros em frente ao carrinho, alguém registrou a cena e postou com cuidado. Eles voltaram para agradecer. As redes não foram usadas para ostentação, mas para visibilidade, mostrar que um ato de comunidade tinha vencido uma tentativa de silenciamento. Pessoas comentaram, outros choraram, alguns escreveram lembranças de tempos em que um caldo era mais que comida. A narrativa ganhou arcos que conectavam passado e presente. O menino que aprendeu a fechar um saquinho, o adulto que voltou para estender a mão. Os meses que vieram depois foram de consolidação. Renata cuidou para que as pendências administrativas fossem resolvidas. Padre Augusto promoveu uma pequena rede de apoio para ambulantes. Sueli coordenou uma escala de revezamento nos dias de chuva. Pessoas do bairro passaram a olhar para o carrinho não mais como obstáculo, mas como parte do cotidiano. Azira, que havia temido que o tempo lhe tirasse a vontade, continuou a levantar cedo. O coração não lhe deixava ser outra. Em noites de memória, ela olhava para a cadeira onde guardava a lata com o botão, o cordão e o papel amassado. Sabia que aquilo tudo, guardado com carinho, tinha sido a munição da verdade. Houve dias em que ela sentiu o peso do tempo. A coluna doeu mais, as pernas pediam descanso. Mas havia também o reconhecimento de que o gesto que fez anos antes não fora em vão. Não havia a promessa de um final fácil para todos. Havia, sim, a reconstrução de um lugar. E para ela, isso bastava. No epílogo desse reencontro, a imagem que ficou foi simples e sensorial. A panela grande fumegando, a concha mergulhando no caldo, o cheiro que se espalhava pela rua e convidava quem passava a parar. Ao redor, as marcas do tempo, o rodízio do carrinho mais gasto, as mãos enrugadas de Azira, as marcas de sorriso no rosto dos 3 homens que agora vinham às vezes, sem alarde, para ajudar. O botão azul tremulava novamente no avental, como um símbolo de que as pequenas coisas são pontes. A placa no carrinho não era só uma placa, era um selo de que a cidade podia reparar. Quando as pessoas lembram daquela manhã em que tudo começou, falam do pacto silencioso que foi firmado entre uma idosa e 3 crianças. Respeito, trabalho e verdade. E lembram também de como a comunidade, aos poucos, se tornou a testemunha que sustentou a verdade através dos papéis, das declarações e, sobretudo, das ações. Não houve milagres anunciados na praça. Houve persistência, prova organizada e coragem. Esse tipo de reviravolta é lento, às vezes doloroso, mas real. Azira nunca deixou de cozinhar como se o mundo dependesse disso. Para ela, o caldo era um gesto continuado de cuidado. E no final, talvez tenha sido isso o que mais contou.
Não apenas a comida, mas a forma como ela dava comida. Dava respeito junto, apertava a mão de quem chegava, falava que não aceitava desonra. Esses pequenos ensinamentos permaneceram nos 3 homens e na vizinhança. Quando a tarde caía e o fogo começava a diminuir, ela sentava por um momento e olhava a rua. O carrinho estava no seu lugar, assim como as memórias. O caderno de fiado ainda anotava nomes e promessas. 3 vozes, às vezes, entoavam um vó, em tom que mistura carinho e reverência. E havia algo que ninguém podia negar. A dignidade, plantada em um pano limpo, tinha crescido e agora sustentava outras vidas. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ver que atos simples têm força para transformar.